A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seu servo, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Meus amados irmãos, o texto aqui vai dizer que um rei chamado o rei da Síria, chamado Ben-Hadad. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o rei Ben-Hadad, ele falou para os seus soldados, né, que ele ia estar em um determinado lugar. E diz a Bíblia que o rei, ele armou uma cilada contra o rei de Israel, né? Ele, sabendo que o exército ia passar por esse determinado lugar, ele armou arapuca. Quando o exército de Israel passasse por aquele lugar, ele ia estar esperando para matar todo o exército. Sendo, meus irmãos, que ele planejou, né? É uma cilada, ele planejou aquela cilada, ó, eu vou estar em tal lugar, diz a Bíblia, ele falou para os seus servos, ó, e o rei da Síria fazia guerra a Israel. Então havia uma guerra, né? Israel e a Síria. Então o rei, sabendo que o exército ia passar por tal lugar, o exército de Israel, ele acampou seus soldados e falou: vou esperar eles aqui. Quando eles passar, a gente vai armar a cilada e vai matar todos eles. Só, meus irmãos, que o rei ficou 2 dias esperando. E diz a Bíblia que o profeta Eliseu, como ele conhecia o rei de Israel, e Deus tinha revelado para Eliseu o projeto do rei, que o rei estava armando uma cilada contra o rei de Israel, Eliseu chamou um dos seus servos e mandou avisar o rei: ó, não passa por tal lugar, porque se você passar, o rei está te esperando. Eliseu avisou o rei de Israel. A Bíblia vai dizer que o rei foi averiguar, o rei foi ver. E quando o rei chamou um do seu servo para ver, justamente Ben-Hadad estava esperando ele ali, né, com os soldados para pegar o rei. E quando o soldado voltou, falou com o rei, né? Falou com o rei: ó rei, justamente, eles estão esperando a gente lá para tentar nos pegar. E diz a Bíblia, meus irmãos, que o rei Ben-Hadad esperou 2 dias, né? E ele ficou furioso. Por quê? Porque o exército de Israel não passava. E o que ele fez? O rei Ben-Hadad reuniu o seu exército e falou: ó, tem alguém conspirando aqui contra nós. Tem alguém falando para o rei de Israel, né? Tem alguma conspiração, alguém do povo está conspirando. Alguém do povo está levando informação para o rei de Israel. Aí um dos soldados do rei falou: não, rei, ninguém aqui está conspirando contra o Senhor. É porque lá em Israel, lá em Samaria, tem um profeta chamado Eliseu. Porque tudo que o Senhor fala na tua cama, no quarto de dormir, Deus revela para ele, meus irmãos. Ei, a Bíblia fala, sabe o que? Daniel, capítulo 2, 22. Eu creio que Deus, irmão, ele revela o profundo e o escondido. Deus, ele revela o profundo e o escondido, meus irmãos. Ei, a Bíblia fala em Amós, capítulo 3, 7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos profetas. Irmão, revelação é de Deus. Ei, profecia edifica a igreja. Irmão, ei, tem muito homem e mulher de Deus usado por Deus aí. Eu creio, meus irmãos, que Deus ainda usa os profetas ainda na terra, né? Deus usa, Deus revela sim. Então, meus irmãos, os dons de Deus estão aí, né? Paulo falou: quando vocês se ajuntar, tem a profecia, tem revelação. O próprio Paulo lá em 2 Coríntios, ele falou: ó, passarei as visões e as revelações que eu recebi do Senhor. Então, meus irmãos, ei, a revelação, a profecia está na Bíblia. Então Eliseu foi profeta. Eliseu revelou o sonho do rei. E o rei de Israel, como ele era amigo do profeta Eliseu, ele obedeceu e não passou. Irmão, quando Deus fala, nós temos que obedecer, meus irmãos. Tá me entendendo? Quando Deus fala, nós temos que ter ouvido, ó, ter o discernimento para entender se é Deus falando ou não.
tá bom? E eu creio, irmão, eu creio que Deus fala na revelação, eu creio que Deus fala na profecia. Irmão, a maior revelação é a palavra, né? Mas os dons edificam a igreja, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz de Jesus Cristo, tá bom? Se inscreve lá no meu canal, Leandro Serpa, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.